Só para reiniciar, pessoal, a gente está falando da doação, tá? Que é um dos atos mais importantes do planejamento sucessório, para ficar gravado até depois. E a doação, ela, eu até estava, como eu disse antes, eu estava lendo sobre isso, e a autora disse, a doação é subestimada, porque ela é feita de qualquer jeito, e aí de vez e isso dá problema depois, porque ela é um ato bastante um ato jurídico que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muitas cláusulas para serem incluídas, para que a gente atenda à vontade do cliente. E se ela é mal feita, é muito difícil corrigir depois, tá? Muitas vezes a gente não consegue fazer o que o cliente gostaria. E, em vez, como eu disse, em vez de ser um planejamento sucessório, ela passa a ser um problema sucessório. Então, vocês, operadores do direito, que trabalham em cartório, advogados, precisam saber fazer as perguntas certas para os clientes, ter um checklist do que vocês vão falar, para que vocês consigam atender à vontade dele e dar um plus. Porque o cliente, quando vocês oferecem e perguntam coisas que ele não sabia dessas possibilidades, ele sai satisfeito e indica vocês e vai continuar a fazer trabalhos com vocês, tá? Então, a gente estava falando isso e a Nath tinha começado a falar sobre É, doação também. perceba que na grande maioria, né, Carol, dos atendimentos que a gente faz, dos projetos que a gente faz de planejamento sucessório, os clientes eles vão comentando, né, da vida, eu queria isso, queria aquilo, mas eles não falam em termos técnicos como que eles podem colocar no papel isso, né? Então você tem que, durante a conversa, durante o atendimento, ir puxando essas informações e conectando aquilo com os instrumentos jurídicos que nós temos no ato de doação. E a doação, ela está quase presente em quase todos os projetos de planejamento acessório que nós temos, né, Carol? Então, a doação, tanto a doação de um bem diretamente, quanto a doação dentro de uma sociedade empresária de cotas, que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, ela é um instrumento extremamente importante, com diversas cláusulas específicas, diversos formatos de redação, que podem gerar consequências futuras distintas. Então, é isso que a gente vai explorar, tá, nessa live hoje. Claro, não dá para aprofundar tanto, mas nós vamos trazer os principais pontos para vocês, especialmente as novidades que tem aí da doação. E a gente começou a falar sobre a questão da doação com usufruto, né? Que parece ser algo super simples, assim, tá tudo resolvido. E não é, gente. Ela tem tantas questões, a doação com usufruto. E quando a gente vai trazendo para o cliente, às vezes ele vai até se assustando com tantos detalhes que tem. Então, só para conceituar, a doação, então, é um ato de liberalidade em que, por exemplo, se eu vou doar um imóvel para a Natália, eu vou dar um bem para ela e ela não vai me dar nada em troca. É um ato gratuito, que incide ITCMD, né? Depende do estado, é ITCD, ITCMD, que é um imposto devido para o estado, tanto no inventário quanto na doação. A doação com a reserva de usufruto é aquela doação em que eu dou a nua propriedade, né? E é nua porque ela é despida do poder de usar. Então, eu que sou a proprietária, eu dou para a Natália um imóvel e me reservo usufruto. Ou seja, eu me reservo o poder de usar esse bem, de alugar, de colher os frutos dele, se for uma fazenda que, né, que dá, que tem plantação de soja, por exemplo. Então, eu fico com esse usufruto, pode ser por toda a minha vida. Uma dúvida comum é essa, né? O usufruto, ele é sempre vitalício? Não, depende. Se não disser, não for dito nada, a regra é que ele vai ser vitalício. Mas eu posso fazer um usufruto temporário, por exemplo, eu dou o imóvel para o meu filho até que com reserva de usufruto e o usufruto vai perdurar até que ele complete 25 anos. Claro, pode, não tem problema nenhum. Eu quero garantir aquele poder de usar o imóvel até que ele tenha 25 anos. Quando ele fizer 25 anos, o usufruto está extinto, ele vai ter a plena propriedade. Então, a reserva de usufruto é algo que a gente pode brincar, entre aspas, a gente pode criar muitas coisas com essa reserva de usufruto. Ela não é simplesmente reserva usufruto e acabou, tá estático, né? E uma outra questão que as pessoas normalmente esquecem, né, Nath, quando eu tenho um pai e uma mãe doando um imóvel para o filho com reserva de usufruto. A ideia normalmente, tá? Não é sempre, mas normalmente é que o pai e a mãe possam morar nesse imóvel para sempre, sem ter que pagar aluguel para o filho. Então, se o pai morrer primeiro, a mãe, né, ela quer ficar morando nesse imóvel sem ter que pagar aluguel para o filho. Então, eles doam se reservando usufruto.
Só que aí não basta a reserva de usufruto. E é isso que a gente tem que cuidar. Porque o que acontece? O pai e a mãe, eles são proprietários cada um de 50%. Se eles dão um imóvel para o filho com reserva de usufruto e não dizem mais nada, no momento que o pai morrer, os 50% do pai se consolida no filho. E aí o filho, que era o nu proprietário, passa a ser proprietário de 50%. E a mãe fica só com 50% do usufruto. E o que significa isso? Se o filho for bonzinho, né, e tudo bem, nada. Ele vai deixar a mãe morar no imóvel porque ele entende que a mãe deve ficar até que venha a faltar naquele imóvel. Mas, como a gente vê muito acontecer na prática, gente, a questão do patrimônio mexe muito com as pessoas, ele pode querer cobrar os 50%, ele pode querer cobrar o aluguel desses 50% que ficou todo para ele. Ele pode querer cobrar da mãe dele e ele tem legalmente o direito de fazer isso. E como é que a gente faz para evitar que isso aconteça? A gente tem uma cláusula que se chama direito de acrescer. Tá? A gente precisa colocar, além da reserva de usufruto, o direito de acrescer, que é eu reservo o usufruto para o pai e para a mãe e digo, se o pai morrer primeiro, que normalmente o homem morre primeiro, né? Que a gente brinca, mas hoje em dia os homens estão se cuidando igualmente, né? Então acho que já está mais equilibrado. Mas se o pai morre primeiro, esse usufruto não consolida na propriedade do filho. Ele vai para a mãe, de forma que ela fica usufrutuária de 100% do imóvel e o usufruto só se consolida no filho depois que ela morrer. Então a gente garante o quê? Que esses usufrutuários tenham 100% do usufruto até o final da vida deles e não tenham problemas com os filhos de ter que pagar aluguel ou de querer filho tendo sobre uma fazenda tomando posse de determinada área. Então isso é muito importante, gente, e é muito esquecido esse direito de acrescer no usufruto. Como a gente disse para vocês, a pessoa não sabe disso. Ela acha que se reservando usufruto para o pai e para a mãe está tudo resolvido, né? Tá. Inclusive as pessoas nem sabem que para se reservar usufruto tem que fazer a doação. Normalmente as pessoas procuram, eu quero fazer usufruto do meu imóvel, né? Não, então eles não sabem desses conceitos jurídicos que nós, operadores do direito, precisamos saber, tá? E quer falar alguma coisa, Nath, antes de eu continuar? O que costuma muito acontecer, né? Quando a gente trata de planejamento acessório, nós temos que sempre pensar no futuro. Porque o que nós percebemos? Muitos planejamentos feitos quando os filhos são menores, então a doação com reserva de usufruto, ainda na minoridade, os filhos, né? E, no caso, não se pensa nos efeitos de quando esse filho crescer. A gente não sabe como vai ser, né? Como vão ser a atitude dos filhos, com quem que eles vão casar, com quem que eles vão se envolver, como vai ser o futuro familiar, né? Enfim, como vai ser a vida profissional desse filho. Então, não se sabe. Então, quando nós fazemos o ato de doação, por isso que ele não é um simples, vou lá e vou fazer a doação. Por isso que nós temos que pensar nos efeitos futuros dessa doação. Né? Porque a partir do momento em que está se doando, Carol vai falar um pouquinho agora, a pessoa que está doando, ela perde a disponibilidade daquele bem. Ela tem apenas o direito de usufruir. Mas quem tem a propriedade, a nua propriedade, é o donatário. E aí acaba gerando os diversos problemas, né, Carol? Essa questão da doação com reserva de usufruto, a gente tem orientado muito, tem visto os clientes preocupados com a seguinte informação, é isso que a Nath falou. No momento que eu dou o imóvel para o meu filho, me reservo o usufruto, para eu vender esse imóvel, eu que era proprietária, eu consigo vender sozinha? Não, não consigo mais. Quem é o proprietário efetivo do bem é meu filho, certo? E aí, o que acontece? Muitas vezes não precisa só do filho, precisa da nora ou do genro, dependendo do regime de bens. Às vezes não precisa nem, não é que ele vai ser proprietário, né? O pessoal fala, na comunhão parcial de bens, o cônjuge do filho não tem direito. Não tem direito mesmo, mas ele tem que anuir, né? Lembram da anuência na compra e venda? Então ele tem que dar a famosa outorga uxória. E aí já começa a complicar, gente. A pessoa que era proprietária, que tinha disponibilidade de vender a qualquer momento, perdeu essa disponibilidade. Então, a gente atendeu um cliente faz umas 2 semanas, né, Nath? Em que ele disse,
Não, então se é para ser assim, eu não quero doar para meus filhos, porque eu quero manter a disponibilidade total do meu patrimônio. Eu quero manter essa disponibilidade, eu quero poder vender, eu quero poder comprar, eu quero poder fazer o que eu quiser com o meu patrimônio. E ele tem esse direito, né, gente? Vamos lembrar que não existe herança de pessoa viva. Eu, Carolina, sou obrigada a deixar a herança para o meu filho Miguel? Não, eu não sou obrigada. Eu tenho limites na doação. Mas se eu quiser vender tudo e ir para um barquinho no Caribe, eu posso, né? Eu posso, é meu patrimônio, não é do meu filho. Então, é muito importante que a gente informe devidamente o cliente, porque as pessoas acham assim, eu dou o imóvel com reserva de usufruto e posso continuar vendendo se eu quiser, sem mais ninguém assinar. E não é assim, tá? Então, a gente teve um cliente que a gente atendeu, e aí a doação com reserva de usufruto já foi excluída do planejamento sucessório dele, porque ele quis manter a disponibilidade patrimonial. E aí a gente ofereceu uma outra alternativa, né, que a Nath vai falar agora. Exatamente. Então, assim, claro, essa alternativa está ligada ao contexto familiar patrimonial desse cliente, né? Então, no contexto dele, a alternativa foi, porque ele tem bastante imóvel, ele tem uma renda locatícia, nós fizemos cálculos tributários, questão familiar, empresarial, enfim. Então, nesse caso, se nós constituirmos, por exemplo, uma sociedade empresária, que holding, pessoal, nada mais é que uma sociedade empresária. Então, é a mesma coisa da constituição de uma sociedade empresária, tá? E colocarmos esse patrimônio para dentro dessa sociedade empresária, marcado ali o patrimônio imobiliário dentro dessa sociedade, nós vamos ter, além dos benefícios tributários, a depender do caso, tá? E isso vai depender muito de cálculo, porque nós tivemos diversos impactos no planejamento com a reforma tributária, nas questões tributárias no planejamento sucessório, tá? E dentro, uma vez integralizado esses bens deixam de ser bens em si e passam a ser cotas societárias. E aí, no caso, nós vamos, dentro dessa sociedade empresária, ter uma ligação entre regras de direito civil e regras de direito empresarial. E aí, nesse momento, o que vai ser doado? Não é o bem imóvel que está dentro dessa sociedade empresária, que está dentro dessa holding. Vão ser doadas as cotas aos filhos. Então, são os bens móveis, não são os bens imóveis que estão dentro dessa pessoa jurídica. Então, são as cotas que vão ser doadas. E aí, nesse caso, a gente consegue, por conta de regras empresariais que estão incidindo, nós conseguimos manter o controle desse doador, né, desse titular do patrimônio que agora pertence à pessoa jurídica, que é sócio dessa pessoa jurídica, que vai fazer a doação de cotas, por exemplo, para os seus filhos, a depender do planejamento que nós estamos estruturando, ele consegue manter esse controle, né? Não é nem disponibilidade, mas é o controle. Porque aqui ele pode doar cotas, reservar o usufruto dessas cotas, e quando a gente fala em cotas societárias, nós temos uma divisão entre usufruto político e usufruto econômico, e também nós temos a questão da administração da sociedade. Então, por incidir regras empresariais, nós conseguimos manter esse controle. Porque, por mais que ele seja apenas usufrutuário e não o nu proprietário dessa cota, né, e não o sócio em si dessa sociedade, que passa a ser, por exemplo, os filhos na doação de cotas, ele sendo usufrutuário, ele consegue manter os poderes, muitas vezes, exclusivos de voto. E aí ele que vai deliberar pela distribuição desses bens, venda desses bens dentro da sociedade. Mas tudo isso depende de como você vai estruturar esse contrato social e o instrumento de doação dessas cotas. Porque sem uma previsão expressa, e a gente explica isso muito na mentoria, no workshop de hold, agora no workshop de doação também, nós explicamos muito essa questão de redação. Como fazer isso? Porque o efeito não é automático, né? Até teve alguém que falou aí que achava que o direito de acrescer era O automático, né? Juliano Não, falou. exatamente. Então, não é. Essa é a grande questão, né? Se nós que somos juristas muitas vezes confunde, porque no testamento, por exemplo, se você for fazer um usufruto no testamento, o efeito do usufruto no testamento é totalmente diferente de uma doação com reserva de usufruto, né? Algo que precisa estar expresso em um, não precisa estar expresso em outro. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Porque o efeito pode ser contrário. E aí, quando a gente fala dessas doações de cotas, além de manter
esse controle que a pessoa acaba, o titular do patrimônio acaba tendo possibilidade de ter, né? Claro, isso vai depender de como você vai estruturar, da relação familiar, tudo. Nós entramos numa questão bem atual, que é a questão tributária dessa doação de cotas, né? Isso é a questão, assim, mais em debate que tem hoje. O PLP 108 acabou de virar uma lei complementar, que é a Lei Complementar 227. Teremos diversos impactos para o ano que vem, e esse ano, então, acaba sendo um ano muito bom para você estudar essa parte do planejamento sucessório, tá? E tratar do planejamento sucessório de muitos clientes que vão envolver a constituição de sociedades empresárias. Tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de eu gosto de falar com sociedades empresárias, porque tecnicamente é uma sociedade empresária, tá? Holding é um nome que é dado, né? Mas a holding, ela pode ter a holding em si, a pura, é aquela que vai ter participações em outras sociedades. É que foram dando comercialmente nomes, holding patrimonial, holding familiar, enfim. Mas, na verdade, ela é uma sociedade empresária. Então, quando você constitui essa sociedade empresária, você tem que pensar muito em regras tributárias, porque essa doação de cotas, em muitos estados, nós temos uma avaliação desses bens. Então, integralizei lá o bem por 100 mil, ele vale agora 1 milhão, esse imóvel, e as cotas doadas. Qual o valor dessas cotas doadas? Vai impactar ali no valor atual de mercado desse bem ou o valor contábil, né, de 100 mil reais? Então, essa é a grande discussão tributária. Qual o valor que é considerado a base de cálculo do ITCMD dessas cotas, nessa doação? Então, quando a gente fala de sociedade empresária, a gente consegue integralizar o bem pelo valor histórico, aquele valor que está lá no imposto de renda. Integralizou pelo valor histórico, vale 100 mil, está lá declarado no imposto de renda daquela pessoa física por 100 mil. Só que muitas vezes esse bem já vale 1 milhão. O que acontece? Nós não tínhamos uma regra geral tratando sobre essa base de cálculo do ITCMD. Então, acabava que os estados tinham as suas regras próprias, né, tratando dessa base de cálculo do ITCMD na doação de cotas. E muitos estados faziam a avaliação dos bens lá dentro da pessoa jurídica a valor de mercado. Isso impacta no valor da cota e impacta também na base de cálculo do ITCMD. Então, se o bem em valor de mercado vale 1 milhão, isso vai impactar no valor no patrimônio líquido daquela sociedade, que vai impactar no valor da cota e que vai impactar na base de cálculo do ITCMD. Agora, por exemplo, o estado de São Paulo tem uma grande discussão entre o fisco e os tribunais de justiça aqui do estado de São Paulo. Então, como as decisões dos tribunais acabavam derrubando o entendimento do fisco de que tinha que avaliar os bens, nós temos no estado de São Paulo ainda a possibilidade de considerar o contábil do patrimônio líquido. Então, transmitir o bem por 100 mil reais, o patrimônio líquido vai estar ali, vai considerar o valor de 100 mil reais, e isso vai impactar no valor da cota, que vai impactar na base de cálculo do ITCMD, que, portanto, vai ser bem reduzida. Só que agora nós tivemos a alteração com a vinda da Lei Complementar 227, o PLP de 108 foi aprovado, e essa Lei Complementar 227 trouxe uma regra geral. E agora os estados vão ter que se adaptar a essa regra geral. Então, essa base de cálculo do ITCMD, eles trouxeram que vai ter que considerar o valor de mercado dos ativos, né, dos bens que integram aquela pessoa jurídica. Então, o patrimônio líquido ajustando o valor de todos os ativos e passivos. E trouxe um acréscimo a mais, que é a perspectiva de geração de caixa futuro, né? Que é o fluxo, a questão do fluxo de caixa descontado. Então, é uma metodologia que vai ser utilizada que vai calcular qual a capacidade de produção econômica daquela sociedade. Ou seja, né, é um evento, uma questão futura que vai ser calculada, que vai levar em conta qual a perspectiva de geração de caixa daquela sociedade, de que isso vai impactar na questão das cotas societárias. Claro, isso é muito discutível ainda, tá, pessoal? Faz nem uma semana que foi aprovado esse PLP, que virou lei. Como que a gente vai considerar? E aí fica para os estados definirem qual a metodologia vai ser utilizada para considerar esse fluxo de caixa descontado, para considerar essa perspectiva de geração de caixa futuro, né? Quanto que a empresa tem de capacidade econômica futura. Então, para fazer esses cálculos, precisa de questões, uma metodologia objetiva, né? Critérios objetivos para fazer esse cálculo. E aí vai acabar complicando um pouquinho. Mas
A regra geral é que nós temos que considerar o valor de mercado dos bens. Mas para isso, os estados vão ter que se adaptar. Suas legislações, fixando a metodologia, como fazer o cálculo. E é por isso que a gente ganha um tempo. A lei foi aprovada agora, os estados têm que se adaptar às suas legislações, às suas normas, para fixar essa metodologia, para daí começar, então, a eficácia após observada a anterioridade tributária. Né? Então, aquela anterioridade anual que nós temos, ou a nonagesimal. Que daí são questões tributárias que a gente adentra, mas aí tem que observar a anterioridade. Então, se o Estado fizer a sua legislação nesse ano, vai valer a partir do ano de 2027 a eficácia dessa norma, tá? Então, assim, são muitas questões que estão mudando, é por isso que é um ano muito importante para a gente estruturar esses planejamentos sucessórios e aproveitar naqueles estados em que a gente consegue ainda se valer do patrimônio líquido contábil, né? E não ajustando a valor de mercado, inclusive aí considerando o fluxo de caixa descontado, tá? Que daí considera, pessoal, marca, fundo de comércio, enfim, tudo daquela sociedade empresária. Então, veja como vai elevar muito valor para fins de base de cálculo do ITCMD na doação de cotas, tá? E pode se tornar inviável um planejamento sucessório nesse sentido. Tudo depende de cálculo, tá? Não tem como falar, o melhor é holding, o melhor é doação, o melhor é testamento, sem fazer uma projeção de custos. Não tem como, não tem como. A pessoa que vende algo sem fazer essa projeção, pode desconfiar, porque não tem como fazer. Tem que fazer essa projeção de custos, né? Então, eu acredito que nessa doação de cotas, o importante da gente observar é a questão dessa possibilidade de você trazer regras empresariais e ter um maior controle pelo titular do patrimônio, e também essa questão do ITCMD, né? Que é diferente de você fazer uma doação de um bem imóvel. Na doação de um bem imóvel, você vai considerar o valor de mercado daquele bem. Né? Não tem essa discussão. Você vai ter que considerar o valor de mercado daquele bem como base de cálculo do ITCMD, tá? Então, isso é muito importante. Eu acho que é importante dizer também, Nath, que esse ano é um ano importante também para o planejamento acessório, por exemplo, em São Paulo, né, que ainda não tem alíquota progressiva de TCMD. Não vai ter esse ano, porque eles demoraram, estão com os projetos de lei na Câmara dos Deputados de fazer a alíquota progressiva em São Paulo, mas ainda não aprovaram, portanto, esse ano vai continuar os 4%. Então, isso é interessante Tá? para quem está no estado de São Paulo também, porque possivelmente eles vão aprovar, né, essa lei da alíquota de São Paulo esse ano, e aí ano que vem já vamos ter alíquotas progressivas de acordo com o valor do bem ou das cotas doadas. Então, é um ano assim, crucial para o planejamento sucessório, é um ano que você precisa estar preparado para saber as ferramentas do planejamento sucessório. Como a Nath bem falou, essa questão de estar vendendo holding, né, de qualquer jeito, que cabe para todo mundo, não é bem assim. Ela é uma excelente forma de planejamento sucessório, mas ela precisa ser estudada a sua viabilidade, o custo dela para o cliente precisa ter noção de quanto ele vai gastar para criar essa holding e para manter, né? E a questão da doação de cotas bem feita também, né, gente? A gente tem visto algumas coisas muito esdrúxulas por aí. Tem gente constituindo holding, já doando cotas, nem doando, colocando cláusulas de doação sem doar as cotas. Então é algo surreal. Não se sabe nem o que vai acontecer com esses contratos depois. Então, a ideia da gente é mostrar para vocês que sim, podemos usar benefícios tributários a favor dos nossos clientes, mas dentro da legalidade, né? Dentro do que a gente tem de possibilidade, sem fazer aquelas coisas mirabolantes que com certeza geram problemas para os nossos clientes depois. Tá? E alguém perguntou aqui, a Lica, da doação com reserva de usufruto, e a doação com reserva de usufruto temporário, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, doa o imóvel com reserva de usufruto e o usufruto vai perdurar até que meu filho complete 25 anos. Quando ele completar 25 anos, Lica, sim, o usufruto se extingue. Mas, quando é imóvel, eu preciso fazer uma verbação no registro de imóveis, tá? Eu vou levar a certidão de nascimento do filho, comprovando que ele fez 25 anos, e vou averbar o cancelamento do usufruto. E aí, em alguns estados, tem que ver se isso vai gerar tributação ou não, tá? Então, em si, chegou o prazo, o usufruto é cancelado, mas na matrícula imobiliária eu preciso levar essa informação, assim como seria o caso do óbito.
Eu preciso levar o óbito para o registrador, pedir para que ele averbe o óbito e cancele o usufruto, tá? Até porque, né, Carol, uma informação importante. A gente fala em reserva de usufruto, mas na matrícula, quando envolve imóveis, por exemplo, na matrícula, ele é um ato de registro também, tá? Não é porque eu estou reservando que eu vou simplesmente doar a nua propriedade, registrar a nua propriedade transmitindo e pronto, fica implícito que está reservado o usufruto. Não, eu preciso desse ato de registro do usufruto também para que fique explícito na matrícula, né? Para que fique tem essa publicidade de que aquela pessoa é a usufrutuária daquele bem. E eventual causa de extinção tem que ser averbada na matrícula para comunicar, olha, acabou o usufruto, agora consolidou inteiramente a propriedade para o proprietário, tá? Quando a gente fala de cotas societárias, pessoal, não tem a matrícula, né? Então, o que que é feito? É feito tudo um arquivamento na junta comercial. Então, doou as cotas, então vai ter um instrumento de doação de cotas, né? Muitas vezes você pode fazer por escritura pública, você pode fazer por instrumento particular. Eu estou percebendo hoje uma preferência por fazer por escritura pública, né? Por essa segurança de constar tudo na escritura pública, com acompanhamento do advogado. Então, faz todo o instrumento, arquiva na junta comercial, né? Essa doação de cotas, e lá vai constar todas essas questões do usufruto, como vai se dar usufruto econômico, usufruto político dessa sociedade, se tem direito de acrescer, se não tem. Então é lá que vai constar todas essas questões, alterando o contrato social. Né? Porque daí a gente entra, nós entramos com a questão dos novos no proprietário, os novos sócios dessa sociedade, quem vai constar na administração dessa sociedade, que não precisa ser o sócio, né? A administração da sociedade não precisa ser o sócio. Então, todas essas questões têm que constar lá no arquivamento dessa sociedade empresária na junta comercial, tá? Então, isso é muito importante também. Essa questão de doação de cotas por escritura pública, gente, eu acho que a gente recebe muita pergunta, Natália e eu, sobre isso. Ah, mas vale a pena fazer por escritura pública? Tem muitos casos em que os doadores já têm uma certa idade. E aí alguns filhos têm receio de ser questionada essa doação. Nesse caso, vale muito a pena fazer por escritura pública. Eu acho assim, sempre interessante fazer por escritura pública, porque é um trabalho conjunto do tabelião e do advogado. Mas nesse caso, em que eu tenho o risco de ser questionada a capacidade, é essencial que seja feito por Pessoal, escritura pública. Travou? você travou? Acho que agora foi você ou fui eu? Não Não sei, diga sei. pessoal, vocês travei ou foi a Nath? Não, o pessoal tá. Acho. É, Bom, acho que voltou tudo, né? Então, tá. voltou. Eu estava dizendo que quando tem o risco de ser questionada a capacidade, é essencial que a gente faça, ainda que a doação de cotas não exija a escritura pública, é interessante que seja feita por escritura pública, porque o tabelião atesta a identidade, a capacidade e a livre manifestação de vontade. Então, se tem. Muitas pessoas perguntam, mas estão com medo, a pessoa está entrando em início de Alzheimer, ela está lúcida, mas ainda passam por escritura pública, gente, porque tem uma garantia da fé pública do tabelião naquele documento, tá? E entrando, acho que a gente pode entrar na cláusula de reversão, né, Nath, para trazer um pouquinho mais um outro tema que a gente queria trazer, que é um tema que também, às vezes, não é na prática notarial e registral que a gente se dá conta depois que já está feito, né, desses detalhes que a gente vai trazendo para vocês. E é isso que a gente quer trazer no workshop de doação, porque a Natália e eu, a gente trabalha muito com assessoria para cartórios, com a prática dos nossos clientes, então a gente vê os problemas. E aí a gente já constrói a solução para eles, e para os próximos clientes a gente já vai criando uma profilaxia, né, para evitar esse problema. Então, a cláusula de reversão é uma cláusula simples, mas que também pode causar muito problema. Olha só, a cláusula de reversão é o seguinte: eu dou o imóvel, né, o João doa o imóvel para o filho dele, com cláusula de reversão. O que isso significa? Se o filho, né, infelizmente, morrer antes do João, morrer antes do pai, esse imóvel retorna para o doador. Isso que é a cláusula de reversão. Em vez de ir para os herdeiros do donatário, o imóvel retorna para o doador, tá? É uma cláusula, é uma espécie de condição resolutiva, assim, se o donatário morrer antes do doador, o imóvel vai voltar.
tá? Isso é tranquilo, não tem. Muitas pessoas colocam essa cláusula, até porque diz assim: eu não quero ver esse imóvel com a minha nora ou com o meu genro, né? Então eu não quero viver para ver isso. Porque, claro, a gente sabe que a cláusula de incomunicabilidade resolve a questão do. Então, se eu dou o imóvel para o meu filho com cláusula de incomunicabilidade, mesmo ele sendo casado na comunhão universal, a minha nora não vai ter direito. Agora, se o meu filho morre, a nora tem direito a esse bem por ser herdeira, né? E aí muitos doadores falam assim: depois da minha morte, tudo bem, mas se eu estiver vivo, eu não quero ver esses imóveis com a minha nora e com o meu genro. Então, eles colocam essa cláusula de reversão para que, se o filho morrer antes deles, o imóvel volte para o doador, tá? Então, isso é tranquilo. A questão que complica na cláusula de reversão é a seguinte: então, estão João e Maria como proprietários do imóvel, o pai e a mãe. Eles doam o imóvel para o filho, com cláusula de reversão, certo? E aí acontece as mortes na seguinte ordem: João morre primeiro, tá? João, o doador morreu. A Maria está viva, doadora viva. Então, João morreu, a Maria está viva. Depois, não acontece a cláusula de reversão, certo? Porque o filho está vivo. Só que aí o filho morre e a Maria está viva. Então, morreu um doador, depois morreu o donatário. E a Maria, doadora, está viva. O que acontece aqui? Acontece a reversão de 50% do imóvel para Maria, já que ela era dona só de 50%, ou retorna 100%, considerando a reversão como uma espécie de cláusula resolutiva. E essa discussão, gente, eu assim até desafio se alguém achar em algum livro, porque a gente procurou a resposta em vários livros, não achamos, porque é uma questão muito prática, foi discutida em grupos e não tem unanimidade, tá? Tem gente que entende que volta só 50%, tem gente que entende que volta 100%. Ou seja, é uma confusão, né? Vai ter, pode ir para a esfera judicial. A Natália e eu, né, buscando aquela profilaxia, criamos uma cláusula dentro da doação para tentar prever como isso vai acontecer. E a gente traz esse modelo de cláusula no workshop de doação, tá? Com a ideia de evitar essa confusão e já fazer essa previsão na própria escritura de doação. Então, esse é um exemplo das celeumas que a gente tem em relação à doação, que não é um ato simples. É isso que a gente está tentando mostrar para vocês, que tem muitas questões como essa da cláusula de reversão, né, Nath? Exatamente. E aí, aproveitando um pouquinho da pergunta do Diego, se eu fizer a holding ajustando tudo no contrato social, preciso fazer o testamento? Por que eu gostei dessa pergunta? Porque é uma coisa que nós falamos sempre para os nossos clientes. Planejamento acessório não é uma coisa estática, gente, é uma coisa dinâmica. Então, se você vai fazer um planejamento hoje, você não tá. A pessoa que está fazendo o planejamento acessório dela hoje, ela não tá morta. Ela tá viva. Então, ela vai continuar a vida dela normal. Ela vai continuar engordando o patrimônio dela, ela vai continuar trabalhando, ganhando dinheiro, ela vai continuar a vida dela normal. Então, o patrimônio, ele vai continuar sendo aumentado, vamos dizer, né? Ou diminuído, enfim, depende muito da vida da pessoa, mas ela continua a vida dela normal. Então, não é uma coisa estática. Então, quando a gente fala em planejamento, muitas vezes a gente tem que alinhar instrumentos diferentes juntos. O fato de fazer a holding não exclui a possibilidade de eu fazer um testamento também junto para essa pessoa. Ainda mais, nós tivemos um caso, né, Carol, muito interessante. Veja só esse caso que nós trabalhamos. Que ele tinha sociedade empresária e ele tinha uma afilhada, que não é sobrinha, é afilhada, e sobrinha não tem o direito, porque ele tinha filhos, tem esposa, tudo. Então, ela não tem o direito. Se ele falecer, hoje, no caso, essa pessoa, os seus herdeiros imediatos são os seus descendentes e o cônjuge. Não, a sobrinha não teria direito nenhum, mas ela ajudava muito nessa sociedade empresária dele. Mas ele não queria, e ele acabava pagando
um valor a ela, né, pelo trabalho, tudo que realizava dentro, enquanto em vida ele fazia isso. Mas ele não sabia se, quando do seu falecimento, os seus filhos iriam continuar dando esse auxílio econômico para aquela afilhada, sobrinha que ele gostava muito e que ajudava muito no desenvolvimento daquela sociedade empresária. Mas ele não queria já transferir algo para ela agora, uma cota ou um usufruto. Então, nós alinhamos um testamento junto. Além da holding que ele constituiu, transferindo as cotas para os seus filhos, reservando o usufruto, ele também fez um testamento instituindo o usufruto para ela futuro de uma parte de uma cota, para quando ele vier a falecer, ela tem o usufruto dessa cota e continue ainda recebendo os rendimentos dessa sociedade, por mais que seus filhos não queiram dar a ela, porque ele tem garantido isso no testamento. E o testamento, ele só vai ter a sua validade, a sua eficácia no momento do falecimento. Então, é isso que depende muito do cenário. Por isso que é um projeto artístico mesmo, né? Depende. Então, você pode alinhar vários instrumentos, tá? O fato de ter um instrumento não exclui a possibilidade de outro. Pelo contrário, né? Nós estamos cada vez mais percebendo que há uma comunicação entre os instrumentos de planejamento acessório, justamente porque o planejamento acessório não é estático. A vida continua normalmente. Então, ele continua oferindo rendimentos, ele continua comprando bens, ele continua tendo rendimentos financeiros, fazendo investimentos. Então, tudo isso vai impactar, tá? Então, é muito importante. Essa questão da reversão, né, Carol? É interessante porque, assim, nós já conseguimos com essa cláusula, nós já conseguimos registrar doações com essa cláusula, mas é possível também você encontrar certa resistência em alguns registros imobiliários. Agora, a consequência dessa cláusula nós ainda não vimos, porque é uma questão muito pontual, né, Carol? A pessoa tem que falecer um antes do donatário e o outro depois do donatário, né? E até perguntaram aí se o direito real como que fica o direito real de habitação quando a cláusula de reversão. Veja, pessoal, doou. Né? Então, eu doei para Carol, tá? Ela é casada, certo? Então, doei um imóvel meu para Carol com cláusula de reversão. Então, se a Carol vier a falecer, o bem volta para mim. O Humberto teria o direito real de habitação desse bem se não tivesse a cláusula de reversão? Teria, Humberto, marido da Carol. Por quê? Porque independente do regime de bens, há o direito real de habitação. Mas com a cláusula de reversão, o bem retorna para mim, a gente não vai se falar em direito real de habitação. Você concorda também, né, Carol? Para mim, não tem que se Sim, falar em sim. direito real de habitação porque o bem retornou para mim, tá? Então, não há direito real de habitação nesse caso, tá? A gente só vai falar em direito real de habitação no patrimônio que efetivamente ficar por falecido, né? Inclusive até quando é imóvel em condomínio, assim, o falecido tinha, por exemplo, 50% de algum imóvel junto com o irmão dele, né? Não importa que seja só um imóvel, a viúva não vai ter direito real de habitação. Então, o direito real de habitação tem limitações. Nesse caso, o bem não vai para o inventário, tá? Inclusive, isso é outra questão interessante nos inventários. Vários inventários são feitos errados por não observar a origem do bem. Essa da cláusula de reversão é um exemplo, que esse bem não vai para o inventário do donatário, e outro é o direito de acrescer, que não tem direito de acrescer só no usufruto. Tem o direito de acrescer quando é feita uma doação a marido e mulher. E a gente tem amigos registradores, né, Nath, que várias vezes tem que devolver um imóvel que foi incluído no inventário, que não deveria ter sido incluído, pagou imposto, gente. Olha que felicidade do cliente de vocês se vocês fazem isso, né? Deus o livre, pagou imposto, não precisava, vai ter que retificar tudo, pedir o dinheiro de volta para ser fácil, isso vai mexer na partilha. Então, esse workshop de doação que a gente vai fazer também mostra essa questão, tá? Prepara vocês também nessas questões até para o inventário, não incluir esses bens no inventário quando não deveriam ser incluídos, tá? A doação tem uma infinidade de conteúdo, né, pessoal? Por isso que a gente separou 3 dias, assim, exclusivos para estudar. Porque tem a questão da doação universal, doação como adiantamento da legítima, colação, né, redução das exposições, desculpa, a doação inoficiosa, enfim. E ainda tem as demais cláusulas restritivas, que são muito importantes, gente, as consequências dessas cláusulas restritivas. Então, vocês já sabem que além da reversão, além do usufruto, nós temos algumas cláusulas restritivas, que é a cláusula de inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade, né? Eu sempre costumo brincar que são os três porquinhos, ou elas podem vir juntas ou elas podem vir separadas, né? Então, se você coloca a Gostei. inalienabilidade lá, ela puxa
todo mundo, aí é os três porquinhos juntos. Agora, se você coloca apenas uma cláusula de impenhorabilidade ou incomunicabilidade, isso não atinge a inalienabilidade. E o que é muito comum que a gente vê acontecer? Ai, coloca lá a cláusula de inalienabilidade e deixa, né? Só que a gente não sabe também qual vai ser o futuro dessa pessoa, desse donatário, se vai precisar vender esse bem, e aí tem que ir para o judiciário tentar baixar essa cláusula. É uma confusão sobre isso. Então, nós conseguimos trabalhar com períodos, né? Cláusulas temporárias, cláusulas que não sejam temporárias. Então, uma determinada para inalienabilidade tem um tempo, para incomunicabilidade não, ou outras têm um tempo, outras não. Colocar a cláusula de impenhorabilidade pode restringir, dar esse bem em garantia. Isso aconteceu com a gente, né? Num caso também de um imóvel em que um cliente ele recebeu de doação dos pais com cláusula de impenhorabilidade, tá? Só que era um imóvel rural, era uma fazenda e ele queria pegar um crédito. E para ele pegar esse crédito, que é muito comum, tá? Na atividade rural, pegar crédito, ele ia dar esse imóvel em garantia. Só que tinha essa cláusula, desculpa, a cláusula de inalienabilidade também tinha em penhorabilidade. E aí, no caso, ele não conseguia dar em garantia. Por quê? Por conta dessa cláusula de inalienabilidade. Então, aí tem que ir para o judiciário, tentar baixar a cláusula, enfim. Então, tem que pensar muito nos efeitos dessas cláusulas, e é isso que a gente vai trazer com mais profundidade ali no workshop, né, Carol? Sim, quando eu entrei no tabelionato, gente, há uns 50 mil anos atrás, em 2008, eu me lembro que nas doações era meio automático, assim, não, todo mundo coloca cláusula de inalienabilidade, Ah, na verdade não se refletia muito sobre isso. Hoje, quando a Natália e eu vamos atender, nós vamos atender, a gente diz, olha, realmente você quer colocar essa cláusula, você vai travar o patrimônio do seu filho, por muitos, às vezes, para sempre, às vezes eles deixam degradar os imóveis, então a cláusula, principalmente a de inalienabilidade, tem que ser mostrada para o cliente o que o filho não vai poder fazer, que ele não consegue cancelar, assim, ele precisa do judiciário, ele precisa normalmente substituir um bem por outro. Então, a gente vai mostrando isso, vai mostrando como jogar com essas cláusulas. Ah, né, que nem a Nath disse, quer colocar durante um período, tem uma situação de um filho. Então, a gente vai colocando, e é isso que a gente quer mostrar para vocês, as perguntas a serem feitas, para que vocês saibam as perguntas certas para terem as respostas certas. Inclusive, como eu já disse aqui no Instagram, e como eu já passei nos grupos, que a gente tem um grupo, tá, de WhatsApp, pessoal. Se vocês quiserem informações, a gente vai deixar aqui o grupo, tá? Se vocês quiserem entrar, fiquem à vontade. A ideia nesse workshop de doação é trazer um roteiro para vocês de perguntas, as perguntas certas para vocês terem as respostas certas, para que vocês não esqueçam nada na hora de fazer o atendimento da doação, tá? Que é muito importante sempre falar com o doador, inclusive, tá? Porque às vezes, assim, vem o donatário encaminhar a doação. Mesmo a gente, como advogados, a gente sempre procura falar com o doador para ver se a vontade do donatário está de acordo com a vontade do doador, né? E às vezes até, por vezes, até falar sozinho com o doador, porque é muito importante que a vontade do doador seja atendida aqui, certo, gente? Então, eu vou deixar Acho o que para grupo de finalizar, né, Carol? Deixa o grupo do WhatsApp aí para eles e para finalizar, para vocês verem como é interessante essas questões a cláusulas restritivas, eu vou contar um caso aqui de São Paulo, que foi até para a decisão administrativa do conselho, né? O que aconteceu? O doador fez o instrumento de doação com a cláusula de inalienabilidade e uma cláusula de inalienabilidade específica. Então, é para determinados casos, só que ele colocou, ela não era geral, então não era uma inalienabilidade geral, era uma inalienabilidade específica. E ele disse assim, no instrumento de doação, tá? Que poderia ser alienado, então tinha a cláusula de inalienabilidade, mas poderia ser alienado aquele terreno para fins de incorporação imobiliária, com permuta do terreno com unidades futuras, tá? E essa cláusula de inalienabilidade seria subrogada nas unidades futuras construídas. Então, ele doou para os filhos, só que ele disse: olha, vocês não podem vender. Vocês só vão poder vender esse bem, vocês só podem alienar esse bem, se for como permuta para fins de incorporação imobiliária. E ainda, essa cláusula de inalienabilidade ela vai se subrogar nas unidades futuras que vocês receberão dessa permuta, tá? Então, veja que interessante. E isso
foi permitido o registro, foi permitida a subrogação da cláusula, sem que passasse pelo judiciário para dar baixa a essa cláusula de inalienabilidade, para que pudesse fazer essa permuta do terreno por unidade futura, tá? Por meio de uma incorporação mobiliária. Porque tudo isso havia previsão expressa do doador nesse sentido. Então, veja que interessante como você pode construir questões que muitas vezes não se sabe e não está expresso na lei, né? São questões que vão sendo construídas doutrinariamente por meio de jurisprudências administrativas ou mesmo judiciais, e aí nós fazemos todo esse estudo para vocês, até mesmo trazendo um pouco da nossa prática, e passamos para vocês nesses workshops, nas nossas mentorias, enfim. Então, a Carol vai deixar o grupo do WhatsApp, tá? Quem tiver interesse em participar, pessoal, entra no nosso grupo do WhatsApp, lá a gente coloca todas as informações. Vale muito a pena porque a gente vai focar muito no assunto de doação, tá? Nós gostamos muito de focar nos assuntos, porque aí a gente consegue trazer um conteúdo bem aprofundado, né? Porque tem muita coisa para ver nesse assunto. Então, nós vamos, nesses 3 dias, estudar somente a doação. Isso, gente, Você vai. conseguiu, Carol? Coloquei, Colocar aí? coloquei. Eu não sei se o pessoal conseguiu acessar, se eles quiserem dizer se eles conseguiriam acessar. Para mim não apareceu, não Não sei. apareceu? Eu Não. botei. Mas de qualquer forma também, Apareceu, pessoal. pessoal, para vocês, o grupo, me digam aí, não consegui. Não conseguiu entrar, Carmen. Eu vou Não sei o que deixar acontece também o no. link do nosso workshop, tá? Para quem tiver interesse, eu vou colocar aqui. Vamos ver. Na nossa bio também tá, né? Tem, Se tem, na tem, bio tem. tá o link. Se alguém quiser acessar lá, tem todas as informações de como vai funcionar, datas, horários, todo o conteúdo que nós vamos tratar. E pode mandar mensagem também, fiquem à vontade se tiverem qualquer dúvida no direct, tá, pessoal? Podem Isso, mandar podem mandar lá mensagem. no direct, quem quiser o link do grupo, que eu envio É. também, tá, gente? Pode ser, se não deu certo, tá? Eu não sei o que É, acontece em WhatsApp, é muitas vezes não dá isso. para entrar, aparece umas coisas de É, atualização, é. mas enfim. Mas é isso, tá, gente? A nossa. Tem muita coisa de doação, assim, olha, a gente podia ficar até o sábado inteiro falando de doação, por isso que a gente resolveu fazer esse workshop e o valor é um valor acessível por bastante conhecimento, tá? A gente tem um material PDF completo, a gente resolve dúvidas nas aulas, a gente faz a exposição, quem já conhece, né? Mas para quem não conhece, a gente faz a exposição das aulas, depois abre espaço para vocês perguntarem no microfone. Então, vocês podem trazer as dúvidas de vocês sobre o tema, sobre doação, é bem legal. E aí, são 3 dias de imersão com esse material, com checklist do atendimento da doação, tá? Tá bem? E ainda quem adquirir, né, Nath, até segunda-feira, dia 26, ganha um bônus exclusivo que é muito importante, que é um caso prático de inventário com um caso de colação, levando um bem doado para colação no inventário, que é uma cereja do bolo, porque colação não é simples, gente, tá? Quando eu dou um imóvel em adiantamento de herança e tem que fazer os ajustes no inventário, eu tenho que levar esse bem à colação. E isso não é muito simples, quem comprar até dia 26 ganha 2 horas de aula gravada sobre esse caso prático de inventário com colação. É bem legal, tá? É isso aí. O que mais? Eu acho que é isso, né, gente? Pra, Pode pra repetir mim, o link do pra mim, grupo. travou tudo. Eu não consigo nem ver mais se tem perguntas, nada. É, Travou tudo. eu vou tentar colocar de novo o link aqui do grupo, tá? Se não der, vocês me peçam no direct. No direct, que a gente, para mim ou para Natália, tanto faz, que a gente manda para vocês, tá? Então, pessoal, um ótimo final de semana, um bom sábado. Esperamos todos vocês no workshop conosco, né? Quem ainda não conhece, para ter essa proximidade, né? A gente acaba virando uma grande família, vamos dizer assim. Então, é muito gostoso e espero todos vocês. Qualquer dúvida, é só nos mandar mensagem. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Bom final Tchau, de tchau. semana. Bom final de semana.